Aproveitar então, eu queria a gente continuar um pouco nesse assunto de gravação, com quem que você saiu para tocar, por que que foi, mas eu queria saber, cara, como que foi o teu processo de estudo ao longo do tempo? Você teve aula com pessoas, depois de conservatório, como que foi isso aí, cara? É, Teve acesso ao quê, né? eu acho que a melhor maneira de explicar esse processo meu é cronologicamente. No início, o aprendizado era empírico, era aquela coisa do dia a dia, do contato mesmo, principalmente em casa. Meu irmão também tocava, mais novo do que eu, meu irmão era solista, tocava cavaquinho, aquela Sei. coisa. E eu fazia o violão de acompanhamento, mais na linha do choro, Sim. essa coisa em casa. Depois a gente mudou um pouco. Ele foi tocar baixo e eu tocar guitarra, tocar rock and roll, né? As coisas pop, né? Música pop. Então esse processo ali na infância. Quando fui para Petrolina foi o aprendizado da noite, Sim. da cena da noite, dos Repertório pra bailes, caramba. dos bares, aí repertório, né? De tudo, música popular brasileira. Você não estava focado ainda em improvisação, essas coisas, não? Não, mas eu já fazia muito isso, já improvisava, não com o conhecimento teórico necessário, era muito intuitivo. Entendi. O que foi muito importante também. Eu acho muito bacana ter vivenciado tudo aquilo, porque eu tocava talvez com uma certa identidade já, não estava preso a fórmulas, né, que depois a gente até acaba passando. Enfim, o estudo traz esses leaks, aquelas fórmulas prontas que você acaba repetindo. Eu não era muito preso a isso. Era preso. Preso não. Eu recebia muita informação do que eu escutava. Você estava tentando replicar. Replicar. É isso aí, mas Só o que, processo é só esse que mesmo, era, né? exatamente, só que era uma mistura muito grande. Então, acabava gerando uma maneira também de tocar, de um estilo assim. Como eu tirava muita coisa da sanfona, sabe, de outros instrumentos e passava para a guitarra, eu acho que isso me levou para um caminho assim de não ter ali no início aqueles licks prontos Sim, da guitarra, principalmente do blues, do rock. Isso veio depois. pouco depois. Tá, e você chegou a ter algum momento, então, que você foi para o conservatório, foi isso? Sim, aí no Recife eu fui para o conservatório. Antes fui para o Centro de Educação Musical de Olinda, depois para o conservatório. Você tinha aula de que antes, no centro de Olinda lá? Teoria, teoria, Teoria. Você nunca teve teoria. aula de guitarra? Não, de guitarra não, de guitarra não. O meu primeiro professor, ele era jazzista tal, e era o que eu queria. Pô, eu quero tocar muito. Só que eu já tocava uma guitarra com essas coisas do frevo, do samba, do baião, e ele disse, não, cara, eu não vou mexer no teu trabalho, não. É Ah, isso aí, você tá. Eu queria tocar assim. Eu disse, não, pô, eu quero tocar assim também. é porque você teve o teu período também de Me passa. Satriani, Steve Vai, esses Também, caras, também, também. e tudo basicamente você não estava recebendo aqueles materiais didáticos também de VHS, também você pegou essa época também, Peguei, né? peguei. Peguei foi muito proveitoso. Acho que a gente se amparava, né? Ia buscar informação. Tinha um diferencial, a gente mergulhava profundamente naquele material. Então, por exemplo, um disco eu ouvia inúmeras vezes, eu furava o disco, tirava o disco. Hoje a gente tem tudo, mas ao mesmo tempo a gente não tem o foco, que eu acho É? que é o principal. É o Sim. foco, é a imersão. É. Que a imersão, talvez a escola ela traz essa imersão. Então, isso que é bacana, você ter uma academia dessa aqui, ou essa possibilidade de ir para a Austrália, né? Sim. E aí ter imersão, ter foco. Não tinha muito foco, mas, enfim, naquele período inicial, né? Depois, quando eu comecei a coletar esses materiais e os livros que foram chegando aí eu caí com muito gosto. E é legal você falar isso, primeiramente, cara. O ambiente, ele vence qualquer outra coisa, né? Você é fruto do seu ambiente.
Não tem como lutar contra isso. É, além do ambiente, música se aprende, é uma linguagem, cara. Então, assim, você ouvir, replicar é o caminho natural para se aprender música. Quando você passa por esse processo, tem um ambiente fomentador, você ouve, imita, tem aquela necessidade de tocar, replicar, passa por essa escola, e você chega num material, pô, você pega o material com uma outra maturidade. E ao invés desde o início, você já é muito burocrático, podado. Eu também não gosto disso. Eu acho que o caminho é esse mesmo, cara. Como que eu começo? Pô, cara, começa do jeito que dá, no teu ambiente, tirando música. Tirando música. Né? E aí você vai, cara, em algum momento já buscando orientações, mas tem que tomar cuidado para não buscar uma orientação errada. Aquela coisa que engessa o cara, Sim, né? Quando eu comecei era muito louco, porque, por exemplo, eu sempre fui curioso e queria ter o conhecimento de formação de acordes, por exemplo. Mas as pessoas não sabiam. Eu tinha amigos que o cara era uma enciclopédia, assim, viva, mas ele não sabia o nome dos acordes, ele fazia todas as inversões, tocava, aprendeu realmente por osmose, alguém que passou, viajou e tal, mas não sabia o nome dos acordes, mas me passaram. Mas meu pai, ele tinha um certo conhecimento, ele sabia as escalas no acordeon, então falava, olha, essa escala, bababá, babá. Quando eu fui estudar os modos gregos, já muito depois, aquela coisa formal mesmo, foi tudo mais fácil, assim, porque eu já tinha uma certa orientação. Sim. E o treinamento do ouvido também, eu, em casa, ajudava, porque meu pai tinha um repertório vasto no acordeon, ele tocava choros importantes ali que você aprende antes de estudar a harmonia, mas você aprende a tocar antes do estudo formal. Então, essas progressões, elas chegaram cedo na minha vida, essa coisa da harmonia. Depois eu fui estudar mesmo a formação de acordes e entender e me aprofundar. É porque, engraçado, você mostrou uma música que você tocou, fez pro seu pai, né? E você estava usando vários blocos de inversão de quartal ali, dentro de uma música que tem uma pegada barroca, mais erudita e tal. Mostra a música aí pra galera ver. Que eu não toco nada clássico. Fiz agora... Aqui fizer os blocos de quartais, eu vou apontar. Emociono, porque essa música ela ficou martelando no dia que meu pai deu entrada no hospital, né? Ele se sentiu mal e foi para o hospital, para a UTI. Nessa mesma noite eu cheguei lá na casa dele, em casa, em Paulo Afonso, e fiquei com essa
esse motivo ele veio da máquina. Eu vendo ele naquela máquina da UTI, sabe? Para mim soou como era isso. O batimento cardíaco, a pulsação, sabe? Ficou martelando. Então, me remete a algo muito triste. E eu pensei em não terminar. Mas ficou martelando aquilo durante 3, 4 dias. Aí eu pegava o violão em meio àquele momento de tristeza e acabei finalizando. Tem nome? Ainda não. Despedida. Pô, linda canção, cara. Espero que você grave aí. Vamos fechar esse assunto então, estudo. Você depois foi para o conservatório mesmo, foi estudar também arranjo, né? Não, no conservatório segui com o curso de teoria. Só teoria. Ia fazer instrumento também, mas, enfim, ali eu já estava com a agenda muito cheia. Acabei não terminando o conservatório, não consegui, porque era um curso de 4 anos, não lembro. E, enfim, já era profissional. Eu achava bem lento. Eu acho que se modernizou muito o Conservatório Pernambucano hoje, tá formando uma nova geração fantástica, sabe? Mais super popular, bacana. Tá mais e popular. As pessoas estão ligadas justamente na música brasileira. Entendi. Ali naquele... Era bacana, era muito bacana. O Fred Mas assim... o Fred? Foi professor... Fred foi... Eu acho que está em Aracaju, não tenho certeza, ou em São Paulo. Entendi. Fred Andrade, ele saiu... Grande abraço, Fred. Grande abraço, grande irmão. Então ele não estava mais lá, né? Porque eu lembro que ele deu aula lá por um tempo, não deu? Foi, ele fez mestrado na Bahia e eu acho ele estava em Aracaju, acho que está em São Paulo, não tenho certeza, já tem um tempo que a gente não se fala. Eu vou até mandar mensagem para ele aí, para ver se a gente consegue marcar um Starling Cast aqui. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.